A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe. Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso quadro Falando Nisso, aqui pela Rádio Alternativa e também pelas nossas redes sociais, sempre um convidado super especial. Gente, tá chegando o verão e quem não gosta de uma piscina, do rio, do mar, enfim... Para falar sobre isso, nós temos uma convidada super especial, o nome dela já é especial, ó. É Lady Leili, mas a gente pode chamar ela de Lady, que ela já autorizou. Ela representa a empresa Aquavitale de Xanxerê, que vai falar um pouquinho aí sobre como foi a inspiração, né, para focar as atividades aquáticas, como natação, hidroginástica. Então, Lady, fala para nós como que foi essa inspiração. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Então, eu sou professora de natação há 20 anos. Desde a minha graduação, sempre gostei da natação. Desde criança, por ser uma criança asmática, precisei ir para a natação. E me encontrei no mundo da educação física nessa área do meio líquido, né, das atividades aquáticas. Então, tenho aí um tempinho já de estrada. Sou gaúcha. E eu ia te perguntar agora, com um pouquinho desse sotaque, tu é do Rio Grande do Sul, tchê? Ainda tem um pouquinho do sotaque, porque... Hoje, a Leide, até para aproveitar, vocês estão em Xanxerê, a empresa, né? Isso mesmo. A Aquavitale, ela tem sede ali no bairro Bortolom, junto das escolas Arco-Íris e Intelectos. Nós temos uma piscina ali térmica, aquecidinha, uma delícia. Que beleza. Maravilhoso. E esse negócio com a água começou desde cedo, então? Exato. Então, na faculdade, eu achei que eu ia para outros lados e acabei conhecendo uma aula de hidroginástica num dos movimentos acadêmicos, me encantei e fiquei curiosa para entender aquilo, porque eu só conhecia a piscina para nadar. Eu não sabia das atividades além disso. E aí, estudando, né, a parte da terceira idade, envolvimento com a hidroginástica, uma coisa foi puxando a outra sempre. Já vivenciava o mundo da natação, então só agregou. Isso já se faz 20 anos. Lá se foi. Nós falamos, claro, nós vamos falar dos benefícios, vamos falar dos cuidados, mas vamos para essa área. Quais são os principais benefícios da natação e da hidroginástica, seja como você falou, desde a criança até o vovô e a vovó? Pode todo mundo praticar? Exato. Eu costumo dizer que a natação, ela é o esporte mais favorável para ser feito pelo ser humano, porque ele pode ser praticado dos 6 meses até os... Quanto tempo alguém já viveu? 110 anos? Até os 110 anos. Por quê? Porque é uma atividade que tem um baita benefício. Ela tem pouquíssimas contraindicações, baixo impacto. Os benefícios são imensos, né? A melhora da condição cardiorrespiratória. Recentemente tivemos estudos fantásticos falando sobre a questão neurológica, o quanto a natação faz bem para a atividade cerebral, né? Então eu digo que tu pode praticar dos 6 meses aos 110, 115, quanto tu viver. Não tem restrição quanto à idade, né? Não tem restrição contra a idade. Inclusive, desde a coordenação motora, como você comentou, alguém que precisa daqui a pouco de algo mais especial, também a natação ajuda muito, né? Com certeza. A natação, ela vem nesse viés de uma atividade muito democrática, né? Uhum. Às vezes tu é um corredor e tu tá lesionado e tu não podes fazer nenhum tipo de treino com sobrecarga ou com descarga de peso corporal. A natação entra nesse meio porque tu pode fazer o movimento, não perder a tua capacidade cardiorrespiratória conquistada e ainda ficar ali até um pouco melhor, porque eu costumo dizer que um bom corredor não necessariamente vai ser um bom nadador, mas um bom nadador facilmente será um bom corredor, porque a capacidade cardiorrespiratória que se desenvolve na natação, ela não é algo que se desenvolva em nenhuma outra atividade. Por quê? Porque temos a resistência da água. Então, quando a gente solta o ar dentro da água, no processo do equilíbrio respiratório que a natação nos exige, tu tem ali como se fosse um fortalecimento de todo o teu aparelho respiratório, principalmente quando a gente pensa na capacidade cardiopulmonar e na capacidade do
do fluxo respiratório de vias aéreas superiores. Então, é como se você fizesse uma musculação para o seu aparelho respiratório. Então, criando uma maior resistência ali. com certeza. Nós falávamos aqui em off e depois você falou que você era uma nadadora de piscina e teve, por causa de um grupo de amigos, foi mais pro mar, pro rio, como é que foi? Exato. Então, eu sou gaúcha, fiz a faculdade em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, e durante ali o final da graduação fui contratada por uma empresa, Academia Wave, do qual eu sou muito grata. Trabalhei então quase 7 anos em Balneário Camboriú junto da Wave. E a gente precisou então aprender a nadar no mar, porque houve ali um movimento de alunos que queriam nadar em travessias, fazer parte de travessias. Porque tem algumas provas agora, né, que envolve correr, pedalar, isso, nadar, o né? triatlon, com certeza, exato. E aí, às vezes, o triatlon é em piscina, às vezes em água aberta. A maioria das vezes em água aberta. Quer seja oceano ou represa, enfim. E aí eu não sabia, não tinha muito domínio do mar, né? Eu tinha domínio de uma piscina. Aí fiz o curso, né, do salva-vidas ali junto da corporação. Nunca atuei como salva-vidas, mas entendi como que era o mar, entendi a questão das marés, corrente de entrada, de retorno, enfim. Fui me aventurando a esse mundo e por um pequeno período, acho que foi um ano e meio, 2, tivemos então essa felicidade de nadar em águas abertas, que parece que é muito parecido, mas tem umas diferenças bem importantes e bem significativas. Você estava olhando na sua camisa aí, voluntária prevenção em afogamento. Exatamente. Que maravilha. Tem mais ou menos um ano, eu sou voluntária da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que está presente em todo o Brasil. Eu, na nossa região aqui, oeste de Santa Catarina, sou a única membra. Então, assim, é uma honra poder falar em nome deles e dizer o que é sempre muito importante estarmos atentos para tudo que envolve o meio líquido, né? Quer seja piscinas residenciais, banheiras, clube, piscinas de hotéis. Todos esses espelhos d'água merecem muita atenção, porque infelizmente temos aí não só diversão, né? Temos afogamentos, acidentes aquáticos que podem ter sequelas ou não, mas que acometem vidas e dificultam aí muito esse momento tão gostoso que é o verão. Então vamos pensar que ele tem que ter prevenção, qualidade, para que ele seja divertido. Estava me gerando uma curiosidade enquanto você falava aqui, Leide, que você tem a sua vida, claro, social também, vamos dizer, fora do trabalho, mas como voluntária, já aconteceu de estar em algum lugar e aconteceu alguma coisa ou ainda não? Não Já. teve essa triste, acho que é uma triste experiência, né? Porque você tá lá para divertir, daqui a pouco vai ter que usar suas técnicas, já aconteceu? Já tive sim uma experiência bastante dificultosa, assim, pela conjuntura da coisa, né? Vou te relatar brevemente. Eu estava caminhando, eu morava na praia de Estaleirinho, e eu estava caminhando com a minha cachorra, e uma mulher longe começou a gritar. E aí eu fui rapidamente para ela e ela começou: meu marido tá se afogando, meu marido tá se afogando. E era uma praia muito a gente costuma dizer que é uma praia de tombo, não é aquela praia que vai longe, né? Caminhando, ela entra e já tem profundidade. E de fato o marido dela estava passando por um apuro, assim, ele não estava ainda inconsciente nem nada, mas eu rapidamente fui para a água, conversei com ele, consegui tirar ele de dentro da água. Ele tinha engolido um pouco e a água salgada dá bastante desconforto, né? E olha só a história, que coisa louca. Eles estavam de lua de mel na pousada ao lado da minha casa. E eles tinham tido, né, a lua de mel. Todos felizes e ele exato, tinham bebido e tal. E aí foram para a praia logo cedo, certo? Para ver o mar, ver o sol nascer. Era muito cedinho. Acho que era 7 horas da manhã. E eu acho que ele quis se mostrar para a esposa, que era um bom nadador. Que ela casou bem. Exato, cara. E passou por uma situação muito delicada. Não teve nenhum tipo de dificuldade respiratória séria, mas teve ali um pequeno alagamento, engoliu um pouco de água do mar, teve refluxo. Mas graças a Deus consegui salvar. E ela diz até hoje, né? Faz tempo que eu não a vejo, mas ela diz que eu salvei o casamento dela no segundo dia. No segundo dia tu já salvou. Mas vamos lá então, Leide. O que diferencia então a metodologia de vocês? Porque a gente sabe que tem demais profissionais, escolas, enfim, que oferecem esse trabalho. O que diferencia de vocês que você pode destacar? O que você acha? Perfeito. Então a nossa metodologia ela é exclusiva nossa. Então toda a parte que nos cabe de metodológico foi desenvolvida por mim. Eu tenho professoras que trabalham comigo, um beijo para as gurias, fique o meu carinho para vocês.
sem vocês nada funciona, né? Então vamos juntas. E a gente foi ao longo dos anos experimentando, vendo a literatura, o que traz, quais são os conceitos, os fundamentos, e foi desenvolvendo uma metodologia. Então a gente parte do princípio de que, sabendo nadar ou não, você tem condições totais de aprender. Por quê? Porque tudo é uma questão de processo, é uma questão de desenvolver habilidades. Perfeito. Então a gente tem a nossa metodologia, ela está baseada em alguns pilares. Primeiro de tudo é segurança aquática, então não é aquela metodologia que eu costumo dizer hard, que joga a criança na água, espera ver ela se debater, para ver como é que dá e se ela consegue sair. Essa experiência eu acho ela um pouco grotesca, né? Na minha opinião, tem outros meios de ensinar. Então, quando a gente pensa num adulto, a gente pensa em adaptação ao meio líquido, processo inicial, desenvolvimento do nado rudimentar e depois a lapidação desses nados para que ele consiga fazer aí os 4 nados que temos já bem firmados, principalmente pelo cunho das Olimpíadas, né? Então, a gente tem o nado crawl, costa, peito e borboleta. E junto com isso, tem algumas outras manobras, que são as viradas olímpicas e as saídas do bloco também. Então, todo esse conteúdo é muito técnico e ele é abordado sempre dentro de uma individualização. Então, se você for lá nadar, eu vou ver o que você nos traz de experiência, e eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente olha para o indivíduo e vê o que ele traz de experiência. O que ele já tiver de experiência, a gente vai agregando, colocando a parte técnica, a parte do conhecimento, e aí ele vai desenvolvendo o seu nado. Se é uma pessoa que tem medo de água, que já passou por algum susto, um trauma, ou tem medo e não sabe nem explicar da onde, a nossa metodologia também comporta isso. Eu tenho um caso muito lindo de uma aluna acho que faz uns 2, 3 anos que ela está conosco, que ela entrava na piscina, ela tremia quando botava a mão na borda. Nossa. E não sabia mergulhar, tinha medo, a gente costuma dizer que é fobia de água mesmo. Sim. Água no rosto era um sinal de desespero, e aos poucos fomos dentro do limiar dela, né? E ela hoje nada os 3 nados e está aprendendo o nado borboleta. Então, assim, é lindo o depoimento dela, porque ela nos relata que teve uma vez, depois de algum tempo de aula, em que era verão, e ela foi para a piscina com os filhos, já adultos, e aí ela entrou na piscina, eles ficaram olhando, e ela foi lá, deu um mergulho, e saiu para o outro lado, e aí eles ficaram olhando e disseram, mãe, que coisa maravilhosa, né? Então isso é muito gratificante, é maravilhosa a sensação. Eu acredito que, se falando em marketing, é a melhor propaganda, né? Porque tá ali o resultado do seu trabalho, né? Exato, eu tenho alunos que podem provar. Que bacana. Gente, o que podemos falar também, conselhos que você daria para alguém que nunca praticou uma atividade assim, aquática, e quer começar na natação ou na hidroginástica? Então, vamos lá. Conselho, dica, como você Olha entender lá, o aí? conselho que eu tenho é o seguinte, tem vontade? Começa hoje. Tem vontade, tá afim, é tudo o que tu precisa. Procura a gente vai estar lá para lhe acolher dentro como eu te falei, né, dessa metodologia que a gente tem há alguns anos já desenvolvida. Então, assim, o que precisa ter é vontade, porque a parte processual ali de ganho de habilidades, desenvolver elas, faz parte do processo. A gente costuma dizer que ninguém fica uma vida inteira sem nadar e vai conseguir aprender em dias. Mas o processo, ele é muito prazeroso, ele é muito gratificante. Então, assim, a dica que eu dou tem vontade de aprender a nadar? Vem que a gente pula contribui. Pula pra água que nós ajuda. Exatamente, que a gente ajuda. Eu tava vendo você falar ali que a pessoa pode começar sem saber nadar e treinar daqui a pouco para ser um atleta olímpico, por que não, né? Com todas as técnicas que vocês desenvolvem lá. Além de aquele que tá procurando só uma qualidade de vida, vai ter. E eu notei, como você falou, vocês fazem um atendimento quase que individualizado. Sem dúvida. Se o Márcio chegar lá, vai ter um treinamento pro Márcio. Pra Leide tem um treinamento. Exatamente. A gente tem, por conceito já, nós atendemos no máximo 6 alunos por aula. Ótimo. Então, o que acontece? Quando a gente fala de adulto, né? Sim. Então, os nossos alunos, os treinos deles são todos individualizados. Por quê? Porque não vai ser possível a pessoa da raia 1 ter o mesmo grau de habilidade que a pessoa da raia 2, e assim por diante. Então, a gente vai sempre focar no desenvolvimento, que a gente faz uma anamnese lá no início da atividade, Ótimo. Vendo quais são os objetivos, qual que é a percepção, qual que é a tua meta, né, para aquela atividade, e aí nisso a gente desenvolve um conteúdo a ser aplicado e orientado, e a orientação vai sendo individualizada. Maravilha. Eu ia te falar aqui de
de mais algum aluno que teve uma transformação, mas eu vi que você já falou ali antes, né? Mas são muitos os casos que tem, né? Eu tenho um caso lindo, se tu me permite. Conta. Eu morava, já era na Wave, era em Balneário Camboriú. Eu tinha um aluno que ia todo dia, ou quase todo dia, ele me olhava pela vidraça que dava visão para a piscina. E ele lá, comendo o lanche dele e tal, me olhava, sorria, se cumprimentava, mas ele nunca tinha virado meu aluno. Um certo dia eu disse, cara, o que acontece? Que tu tá sempre aqui de olho, mas tu não vem para aula? E ele disse, prof, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que é fazer uma prova de triatlon. Olha só. E aí eu olhei para ele, triatlon? Ele eu pedalo e corro, mas nadar eu tenho um pouco de receio, não sei. Eu disse, tá, agora deixa eu te contar, sabe qual é a idade dele? 74 anos. Olha. Senhor Cachel, nunca Um vou menino. esquecer. É um menino. De 70 anos. Então, e aí eu convidei ele veio para a piscina, a gente fez toda essa parte de perder o medo, se ambientar e tal, ele aprendeu a nadar crawl, costa e peito, ele tinha uma lesãozinha no ombro, então borboleta era um pouco mais dificultoso, e eu tive a linda experiência de presenciar ele fazendo um fast triathlon, que é correr uma determinada distância, né? Porque ele é curto, ele é rápido. Então, uma determinada distância, que agora eu não lembro, acho que era 5 km, pedalava 15 ou 20 e nadava acho que 1,5 km. Então, assim, ó, foi lindo. Nossa. Na areia, nós, a esposa, as netas, foi algo assim, depois de um exemplo tempo. de superação, né? Foi maravilhoso. Esse exemplo é o que eu gosto de falar, porque assim, ó, não tem idade para aprender a nadar. Exatamente. É só querer. Nós falamos bastante aqui de coisas boas, positivas, mas infelizmente o verão tá chegando aí, né, prof? E a natação proporciona isso e é importante ter alguns cuidados, né? Você tem alguns dados sobre a questão de afogamento, o que nós podemos falar sobre isso agora na questão de prevenção e por que é importante também contar com vocês? Sem dúvida. Então vamos lá. Nós, da Aquavitale, no mês de novembro, temos o mês mais especial do ano, que é o nosso mês que é eleito tanto pela Sobrasa quanto para o INAT, que são 2 órgãos. O INAT é o Instituto Nacional de Natação Infantil e a Sobrasa eu já mencionei. A gente elege o mês de novembro como um mês de prevenção ao afogamento. É o mês onde todas as escolas de natação, todos os clubes têm que fazer campanha de prevenção. Por quê? Porque é o mês que antecede a chegada do verão, é o mês onde a gente vai ter aí a maior exposição, maior demanda das pessoas por espelhos d'água. E junto, como eu falei lá no início, a gente pensa que o verão é muita diversão, o alto astral, o sol, é uma delícia. Porém, é onde a gente tem o maior número de afogamentos. Então, assim, o nosso último boletim, que é a 11ª edição, ele traz alguns números para nós. Então, assim, ó, temos um número muito grande de afogamentos, em torno de 15 pessoas perdem a vida diariamente no Brasil por ano. Então, assim, é um número bem grande. Dentro do contexto mundial, é um dos números que nos assusta, porque existe uma estatística toda, né? E a Sobrasa, ela faz a compilação desses dados e as campanhas se dão baseadas nisso. Então, assim, nós da Aquavitale temos sempre o desenvolvimento de aulas de cunho de prevenção mesmo, a acidentes aquáticos, junto com os nossos alunos, especialmente junto às crianças. A gente tem a semana especial. Se tu me permite, nós temos um programa de natação infantil exclusivo, criado por mim. Ele conta com 11 níveis de habilidade, cada nível desse representado por um mascote. Então é um bichinho lá aquático, personalizado para nós, e esse mascote ele condecora essa criança com aquelas habilidades. Então, à medida que ele vai avançando nas aulas, ele vai ganhando mais habilidade, ele é condecorado com medalha e certificado de que naquele nível ele já domina aquelas habilidades. E no mês de novembro eles esperam ansiosos, porque é o mês em que a gente expõe eles a sensações diferentes, nadar de roupa, saltar da piscina com cuidado, eles sabem o que é o certo e o errado de saltar numa piscina, eles têm conceitos de autossalvamento em que isso já aumenta a camada de segurança, de proteção para evitar um afogamento, e então eles vão abordando esses conteúdos. Então eu tenho o dia do pijama, que a gente vai para a piscina de pijama. Tem isso também? Sim, a gente fala muito com eles sobre os 5 passos, 5 atitudes simples e que salvam vidas, que é
entender o ambiente onde eles estão, entender qual é o limite deles para aquele desafio. Então, a gente trabalha esse conceito de segurança aquática de uma forma divertida, prazerosa, mas falando sério, mostrando para eles o quanto é importante. Então, a gente desenvolve isso dos 4 para até os 14 anos. Isso uma linguagem que eles entendem, né? Uma abordagem bem infantil, assim. E criança é muito legal, porque criança é muito sensorial. Se eles vivenciarem aquela situação controlada ali conosco, de se desvencilhar de uma roupa, porque às vezes, e muitas das vezes, o acidente aquático não acontece quando tu tá de maiô, touca, óculos, que é quando eles têm mais habilidade, né? Ele acontece quando a gente está de tênis, de roupa pesada, que pesa, que limita movimento. Então, as práticas que a gente faz é nessa sensação de que eles vão ter a percepção sensorial de como é se desvencilhar de uma calça, como é desvencilhar da camiseta de forma rápida, porque isso vai ampliar a gama de chance que ele tem de se salvar. De uma queda sem querer, de estar num barco e o barco virar, eles sabem como que tem que fazer, qual é o processo de sair debaixo da embarcação. A gente faz isso tudo simulando brincadeiras embaixo de um tapetão de EVA, mas que eles dominam, que eles, em algum momento, aquela informação vai ser muito valiosa. E a gente torce para que eles nunca precisem usar. Tomara que eles não usem, é uma prevenção, né? É uma prevenção. Leide, estava ouvindo você falar, e a nossa região aqui, ela tem muitos rios, né? E é natural que agora com o calor as pessoas vão, então é preciso ter esse cuidado também, né? E essas técnicas, elas são usadas, como você falou, seja no bar, seja na piscina, ou seja no rio, né? Exatamente. Então, assim, orientações muito importantes, muito simples. Criança não cuida de criança. Então, assim, é necessário um adulto supervisionando, sempre. Tá no churrasco, tá todo mundo muito faceiro lá, aquela descontração. Elege um adulto daquela galera toda e deixa ele 5 minutos cuidando da piscina, cuidando da gurizada. Daqui a pouco troca o adulto, vem um outro. Criança mais velha não é cuidadora, não é responsável por criança mais nova. Outra coisa importante, não confie em flutuadores, não confie em boias. Existe uma boia no mercado que ela é segura, que é uma boia com um selo do Inmetro, ela tem um aporte frontal, além dos aportes de braço. Essa boia evita com que a criança vire e não consiga se desvirar, porque às vezes as crianças não têm o tônus necessário para fazer aquela manobra. Ótimo. Então, não confie em boias, não confie em boias circulares. Elas podem escapar, e o acidente aquático infantil, ele é silencioso. A criança não grita, não esboça uma reação. Não esboça a reação, ele é silencioso. Então, esses cuidados são importantes. Atenção também aos locais de sucção da piscina, né? Sempre ficar longe, sempre nadar longe. Verificar quando você vai para um ambiente de piscina, olhe aonde que tem o botão de emergência. É necessário ter. Os residenciais não são obrigatórios, mas eu digo sempre para todo mundo, deveria ter. Deveria ter. Então, assim, por exemplo, nós na Aqua, a gente mostra para os nossos alunos aonde que é o ralo de sucção, aonde que é o botão de emergência. O ralo de sucção não fica funcionando quando tem aula com criança. Então, são pequenos cuidados. Não deixa a piscina filtrando quando está sendo utilizada. Coloca para filtrar mais tarde. E são detalhes que fazem a diferença, então, né? São 5 atitudes, né? Então, a supervisão sempre de um adulto. Cuidado com o celular. A gente entra para dentro desse negocinho aqui, ó. E esquece da vida. Cuidado com o celular. Eleja sempre um adulto para estar atento às crianças. A questão dos saltos, né? Evite saltos em piscinas de baixa profundidade. As consequências de trauma, tanto encefálico quanto medular, são muito grandes. Os acidentes que têm esse cunho, esse trauma, eles geralmente deixam sequelas, e as sequelas não são fáceis. É uma paraplegia, uma hemiplegia, são questões bem delicadas, perda de movimento total. Então, todo cuidado, ele é sempre, a gente costuma dizer, né? Prevenir é melhor. E a gente fala o seguinte: educar para não afogar. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é riquíssima. Para mim, enquanto professora de natação, ela é assim, ouro em pó. Porque esse conteúdo vai chegar em mais gente. E isso vai ser ampliado. E com isso a gente vai reduzir o número de
afogamentos e de acidentes aquáticos, que podem ser fatais ou não. E para nós que estamos ouvindo também, a gente aprende muito, porque a gente é leigo no assunto, a gente gosta de ir para a piscina, tem certeza que muita gente que está assistindo já está com a piscina em casa, ou vai para um clube, vai para o rio, vai para a praia, que aqui o pessoal vai muito, então essas dicas são super importantes. Vai na produção que a Aqua Vitale vem aí daqui a pouco no verão com dicas especiais, parceria com a rádio, né? Nós passando dicas aí pra galera que vai pegar o mar. Mas eu separei aqui, temos uns mitos, será que é mito ou é verdade? Esse negócio de logo depois de comer não pode ir pra água, tem algumas coisinhas assim que é importante levar em consideração, prof? Bora falar sobre isso. Então vamos lá, questão da ingestão, né? Não come, lembra que o vô ia falar, não me come e vai pra água que tu vai passar mal. Exatamente. Então o que acontece? Vamos olhar pra fisiologia, né? Quando a gente está pós-prandial, pós a ingestão de alimentos, a nossa circulação ela está ativa em todo o corpo, mas ela tem uma maior concentração no estômago para fazer a digestão e toda a parte que é importante para digerir os alimentos. Quando a gente come e vai para o ambiente aquático, por exemplo, uma piscina, se a gente for fazer um esforço muito grande, ele é danoso. Por quê? Porque o sangue vai sair da parte estomacal e vai ir para os membros, né? Braço, perna, que é onde tem movimento. Então, vai diminuir o fluxo ali. Então, o que acontece? É uma via de mão dupla. Falta aqui, sobra ali, falta ali, sobra aqui. Então, o que acontece? Se for um rio e o indivíduo adulto, né? Que nós temos aqui números bem tristes de que os homens morrem mais afogados 6 vezes mais do que mulheres. E a faixa etária ali é dos 15 aos 39 anos. Então, o que acontece? Às vezes é por pura imperícia. Por achar que dá conta de atravessar o rio. Já foi e voltou 2 vezes. Cansou. Pode ter problema. Então, o que acontece? Os homens, vamos supor, ele foi lá, almoçou e foi dar uma nadada. Vai faltar força no membro superior e inferior para ele fazer a abraçada, porque está concentrado aqui. E o que acontece? Ele não vai ter tônus, ele não vai ter disposição para dar as abraçadas. E aí pode se apavorar e aí começa o risco. Outra coisa que pode acontecer, ele pode estar indo, nadando, foi sangue para as extremidades, para os membros, faltou sangue lá na parte gastro. E aí ele tem uma indigestão, que a gente fala de congestão, né, estomacal. Ficou o alimento ali, pode ter vômito. E aí entra num desespero e inicia ali um processo de afogamento. Então, essa é a via, tá? A avó sabia o que estava dizendo. Entrar e ficar paradinho, não tem grandes problemas. Sim. A questão é estar ali ligado com a questão do fluxo sanguíneo e a questão do movimento. Álcool não combina com direção e não vai combinar com água também, né? Infelizmente, não dá certo. Não dá Por quê? certo, né? Porque faz com que a pessoa perca o senso de responsabilidade. Sim. Ela perde, a gente sabe, um bêbado caminha cambaleando. Então, a questão toda sensorial, motora, já fica prejudicada. Imagina nadar. Exatamente. Se for um nadador muito experiente, primeiro que ele não vai cair nessa. Exatamente. Mas se for um nadador pouco experiente, ele vai... A gente não tem a sensação de que a gente fica muito mais... Sim, tá tudo fácil. Muito mais solto, muito mais... desinibido, achando que é o cara e tal, a autoestima vai lá em cima. Então, o que acontece? A gente acaba vendo esses acidentes acontecerem por isso, porque fica muito solto e acha que dá conta de tudo. Achando que o Roberto Carlos fez aquela música pra você, esse cara sou eu. E aí não vai dar certo. Gente, nós teríamos assunto aqui pra passar o dia, porque é um assunto que tem tudo a ver com o momento, com o verão, como você falou, o novembro é um mês que trata sobre esses afogamentos. Papai e mamãe é preciso ter esse cuidado, mas a Leide vai deixar os contatos aqui, como é que faz pra entrar em contato com vocês? Eu quero colocar meu filho lá, a nossa família quer fazer aulas, como que faz, Leide? Como que vai encontrar vocês? Rede social, por telefone, onde que a gente acha? Ótimo, então, nós estamos muito presentes no Instagram, né? @Aquavitale, lembrando que o Aquavitale é ACQUA, Vitale com 2 L. É de italiano, gente, ela já me disse. Exato. E Aquavitale XXZ, entra lá e nos procura. Também estamos no Facebook e através do telefone. 49 98900 6534. Vai estar aqui embaixo, galera, depois aí os contatos, tá? Da galera aqui para você entrar em contato. Prof, seria isso? Mais alguma colocação que você acha importante pra gente fechar o nosso quadro?
Eu acho que é isso, assim, ó, pessoal, aproveitem o verão, ainda dá tempo de aprender a nadar para fazer aquele tibum gostoso e seguro no verão. Natação é uma atividade que pode contribuir demais para a tua qualidade de vida, em todos os aspectos físicos, aspectos cognitivos, a liberação do estresse. Eu costumo dizer que não há nadador estressado. Que maravilha, né? Exato. Então, assim, cuidado sempre com todos os espelhos de água. Eu acho que nós, enquanto Sobrasa, não vamos nos cansar nunca de atuar na prevenção. Então, cuidado com os espelhos da água. Entre nas nossas redes sociais, verifiquem lá todos os nossos conteúdos de segurança aquática. São informações simples, como, por exemplo, a importância de cercar uma piscina residencial. Às vezes a gente não diz, vai perder a estética, não sei o quê, mas vai salvar vidas. Então, são pequenos detalhes. Então, assim, sempre que você for para o espelho da água, nunca se jogue de cabeça num rio, né, numa cachoeira. Observe bem antes. A sua vida vale muito. Para nós, ela é muito valiosa. Então, estejamos todos sempre muito dispostos para aproveitar o verão e passar pelo verão para curtir os outros verões. Que maravilha, a gente quer que você curta o verão. Você curtiu mais uma edição do nosso podcast aqui da Alternativa FM. Leide, muito obrigado, Deus abençoe, bom trabalho. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Falando nisso, aqui pela Alternativa, muito obrigado.